E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazermos mais uma revisão, né? Mais um dos nossos resumões aí, que tem ajudado tantos e tantos a revisar seus estudos de história. Dessa vez trabalhando aí com o tema da economia colonial. Aproveite para se inscrever, para deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, com estudantes, com candidatos aí aos vestibulares, ao Enem, tá? Que com certeza vai ser de grande valia, porque é um tema recorrente nos vestibulares, nos grandes vestibulares e também no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos tentar fazer rapidinho para você não gastar mais tempo. Vamos lá? Economia colonial é o seguinte: nós vamos tratar sobre a questão da produtividade, das bases da colonização, né, da economia açucareira, de tudo que envolveu a economia açucareira. Então, para você se localizar no tempo, nós vamos estar trabalhando aqui basicamente com o século XVI, tá? Com a segunda metade do século XVI, mais especialmente falando. Bem, entendendo as bases da colonização, tá? Ou seja, sobre o que a colonização portuguesa na América estava fundamentada, né? Nós sabemos que era uma colonização basicamente de exploração, né? Ou seja, cujo sentido estava em que o Brasil desse lucros para Portugal, né? Que o Brasil desse rentabilidade dentro da lógica mercantilista a qual a Europa estava vivendo naquele momento, né? Não tem como você separar o sistema de colonização da política mercantilista, a política de intervenção do Estado na economia. E, claro, o que Portugal então instaura aqui, né, para fundamentar a sua colonização? O latifúndio, né, que é a grande propriedade de terra, a mão de obra escrava e também nós podemos aí pensar na monocultura, né? Aquela ideia de você ter um único produto-chave na economia, um único produto que vai movimentar de fato a economia e gerar esses lucros que estão aí pretendidos pela coroa portuguesa. Além então das bases da colonização, né, só recordando aí, o latifúndio é a grande propriedade de terra, tá? Lá nas colônias inglesas eles chamavam de plantation, né, nas colônias do sul, né? Ah, a escravidão africana, nós vamos ter uma aula aí em breve só tratando da escravidão africana no Brasil e também, então, a ideia de monocultura. Existia a ideia do pacto colonial, né? Uma ideia que é ensinada nas escolas há décadas aí no Brasil, né? Às vezes as pessoas têm esquecido, né? Que é a ideia do monopólio que Portugal tinha sobre o Brasil, né? Ou seja, ninguém poderia entrar aqui e fazer comércio, o Brasil não poderia comprar nem vender para ninguém. O Brasil era uma exclusividade, né? Isso que significa a palavra monopólio. O Brasil é uma exclusividade, é um monopólio de Portugal. Como funcionava essa economia açucareira? Primeiro, por que, né, Portugal vai resolver plantar cana-de-açúcar no Brasil? Você sabe que começou lá nas províncias de Pernambuco, São Vicente, ainda na década de 30 do século XVI, e depois isso foi se espalhando, né, pelo litoral brasileiro, aí, especialmente no Nordeste. Tá? Existia alguma coisa no Sudeste, mas a grande maioria dos engenhos estava no Nordeste ou Norte do Brasil, como queira. A produtividade, né, era muito rentável, ou seja, dava muito lucro, né, um lucro muito grande, porque o açúcar era um produto caro e muito desejado no continente europeu naquele momento. O Brasil tinha o clima e o solo favoráveis ao plantio, né? E existia também uma certa experiência anterior dos portugueses que já haviam experimentado aí, esse cultivo da cana, ou conhecido esse cultivo da cana em outras regiões do mundo, tá bom? Essa economia açucareira, ela é movimentada, né, ela é financiada por capitais holandeses. Os holandeses têm uma participação muito interessante, além da questão do financiamento, da montagem das fazendas e dos engenhos, também no transporte e distribuição desse açúcar pela Europa. Você vê que mais tarde os holandeses vão ficar interessados em dominar toda a produção açucareira no Brasil, especialmente quando eles vão invadir o Nordeste. Vai ter uma aulinha também apenas sobre a presença holandesa
no Brasil aí, tá bom? O que era uma fazenda colonial, né? Como era uma fazenda colonial? A fazenda colonial, ela tem basicamente quatro elementos, né? A casa grande, que é como se fosse a sede da fazenda, é onde está ali o proprietário, a sua família, os agregados, né? Os escravos domésticos, tá? A galera, a casa é grande, ela é grande mesmo, tá? Você tem um engenho, que é a unidade básica da produção de açúcar, né? Então é ali no engenho em que a cana é moída, então se criou o caldo, o melaço de cana, que posteriormente vai ser transformado em pães de açúcar, que aí vão ser então quebrados e vão se tornar o açúcar, né? Bem diferente desse açúcar que a gente conhece hoje, diga-se de passagem. Existia também a questão da senzala. Então a senzala é onde os escravos habitavam, onde a maioria dos escravos pelo menos habitavam ou dormiam, né? Na verdade o escravo vai para a senzala para dormir, né? Você não tem uma habitação, o escravo trabalha da hora que o sol levanta até o sol se pôr, né? Então ele vai ficar na senzala, os escravos vão ficar na senzala após aí o dia de trabalho. E existiam as plantações, né? Seria o quarto elemento aí que compõe a fazenda, a plantação de cana, basicamente, e claro, junto à plantação de cana, você vai ter a parte da agricultura de subsistência, porque embora fosse uma monocultura, isso não significa que eles consumiam somente cana e somente o açúcar produzido da cana. Não, a cana e o açúcar que era produzido, na verdade, eles têm uma serventia econômica, eles existem para serem comercializados, mas é claro que a fazenda se sustenta, né, com essa agricultura, com produtos que eles vão produzir ali para consumo próprio, tá bom? A sociedade tem três características: ela é rural, ela é patriarcal, ela é escravocrata. Ela é rural porque a maioria da população, obviamente mais de 90% da população brasileira do século XVI está no campo, são muito poucas cidades que existem, poucas vilas, né? A sociedade é patriarcal porque ali existe a figura do senhor de engenho. Só de você chamar de senhor, você já denota aí essa sociedade patriarcalizada, né? O pátria, o pai, arquia, né? O arcal aí vem de arquia, que significa poder. Então, o poder de pai, o poder de chefe, né? Um homem mais velho, ele é chefe da família, ele é o dono da fazenda, ele é o dono dos escravos, ele é o dono daquela coisa toda que tem ali e é muito respeitado, temido. Então, a sociedade patriarcal. Escravocrata porque a base da mão de obra é escravo, não é a única mão de obra, mas é a base da mão de obra, é a escravidão. A maioria absoluta dos trabalhadores eram escravos, mas existiam também pessoas que trabalhavam recebendo salários ou por demanda, tá bom? E, claro, existiam as atividades complementares, como eu estava falando. Você não tem só o cultivo da cana, você tem também a agricultura de subsistência e também, na maior parte das fazendas, alguma pecuária, tá? Uma pecuária que era basicamente para tração, né? Ou para retirada de couro, tá, ok? Essas são algumas reflexões sobre a economia colonial brasileira no século XVI e até meados do século XVII também. Tá? Mais tarde é que entra um novo tipo de economia aqui no Brasil, que é a mineração. Mas isso é para uma outra aula, para um outro momento. Valeu? Essa é mais uma revisão, espero que você aproveite e até a próxima.